Sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 1, nós vamos ler Salmos 1, do versículo 1 ao versículo 3, mas não abra somente a sua Bíblia, mas também abra o seu coração, amém, irmãos? Porque Jesus vai falar conosco nesta manhã. Estou tão feliz que você está aqui, imagina o coração de Jesus, amém, irmãos? E nesse mês de maio, nós estamos trazendo, irmãos, uma série de mensagens chamado Enraizados. Levante a sua mão, repita comigo assim, diga bem forte, profetizando mesmo, amém, irmãos? Repita como forma, diga assim: eu tenho raízes. Diga mais forte: eu tenho raízes. Diga mais forte: a minha família tem raízes. E faz assim agora, diga assim: a nossa igreja tem raízes. Vamos dizer de novo, diga assim: eu tenho raízes. A minha família tem raízes. Diga bem forte: e a nossa igreja tem raízes, amém, irmãos? E aquele que é enraizado é como uma árvore plantada, que dá frutos e multiplica para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Salmos 1, versículo 1 fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O versículo 3 agora vai trazer o resultado daqueles que praticam o versículo 1, versículo 2. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Quando nós ministramos, irmãos, uma série de mensagens, o nosso tema nesse mês de maio, Enraizados, é para que nós possamos, irmãos, fixar, e aprofundarmos alguns temas, mas é também para que nós possamos alcançar algumas bênçãos que Deus tem para nós. E uma árvore, irmãos, que é enraizada, uma árvore que tem raízes profundas, é uma árvore que tem vida, amém, igreja? Porque por causa das suas raízes, ela traz todos os nutrientes que ela precisa. Ela então é uma árvore que tem aquela, como diz aqui o texto, as suas folhas não murcham, ela continua frutificando. Então nós cremos, irmãos, que Deus tem uma frutificação, uma multiplicação para nós, amém, igreja? Mas uma árvore também que tem raiz, irmãos, algo muito importante, é uma árvore que permanece de pé quando a tempestade chega. Quando, irmãos, a tempestade chega, o que faz uma árvore ficar de pé são as suas raízes. E nós temos que ser pessoas enraizadas. Nós temos que ser pessoas que tenham raiz, enraize o nosso Deus, amém, igreja? Num relacionamento com Deus. A raiz da nossa família, não desista da sua casa. Temos que ser pessoas enraizadas na igreja e não somente olharmos assim, participarmos, mas realmente pertencermos e fazer da igreja a nossa família, estarmos conectados na igreja. E domingo passado, irmãos, nós falamos do primeiro passo, a primeira parte desse processo de ser enraizado. A primeira parte de nós sermos enraizados, irmãos, é nós semearmos. Tudo começa pela semeadura. Você tem que pôr a semente no solo e precisa ter um solo fértil. Isso nós pregamos domingo passado. Você depois pode olhar no canal do YouTube da igreja para você rever a mensagem. Mas depois, irmãos, que a semente ela é semeada, o que nós esperamos de toda semente? O que a gente vai esperar de uma semente que a gente coloque no solo? Nós vamos esperar que ela cresça. Nós queremos que aquela semente, ela vá germinando, ela vai criando as raízes, vai formando o tronco, vai formando o galho, as folhas, as flores, e depois ela venha gerar os frutos. Por isso eu queria que você pegasse essa lembrancinha aqui, ó, que você pegou. Isso aqui é liçãozinha de casa. Pastor do céu, até na igreja tem lição de casa, né? Mas nós queríamos fazer uma dinâmica, amém, irmãos? Acho que todo mundo aqui já fez um dia na escola, né? Você colocou lá o feijãozinho, no algodãozinho. Se você quiser participar junto com a gente, ponha lá na tua casa, né? E coloca na sua casa. Se você também quiser, depois tirando fotos ali, colocando no Instagram da igreja. Mas isso aqui, irmãos, vai servir como uma dinâmica, amém? Para a gente lembrar da mensagem, para fixar na nossa mente, mas em nome de Jesus, também nós declaramos que vai ser profética em nome do Senhor Jesus, que todas as suas sementes e todos os seus esforços, eles vão gerar uma grande colheita para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque afinal de contas, irmãos, o que é uma semente? Semente é aquilo pequeno, que tem o potencial de se tornar algo grande. A semente, irmãos, representa tudo que nós temos, o que nós somos. A semente representa as nossas orações, a semente representa a nossa dedicação, o nosso esforço.
A semente representa o nosso trabalho. A semente representa tudo aquilo que você está investindo a sua vida. Quer ver uma semente poderosa, irmãos? O nosso tempo. O nosso tempo é muito poderoso. Nós temos que cuidar do nosso tempo. Nós temos que vigiar tempo. Tempo, irmãos, vale mais do que dinheiro. Tempo vale muito mais do que dinheiro. Porque dinheiro você perde e pode recuperar. O tempo, ele o quê? Nunca mais volta. O que nós temos feito com o nosso tempo? Muitas pessoas desperdiçam demais o tempo. Tem gente que desperdiça o tempo olhando para trás, com remorso daquilo que fez ou deixou de fazer. Será que você não tem desperdiçado o seu tempo de jeito? Só olhando para trás. Eu devia ter feito, eu devia ter falado, né? Hoje estamos aqui comemorando o Dia das Mães, bem que a minha mãe falou que eu devia ter estudado, e eu matei aula, não é assim mesmo? E a gente está olhando, e a gente está perdendo o tempo de hoje, olhando tanto para trás. Tem gente que perde tempo planejando coisas ruins, não é mesmo, gente? Tem gente que planeja o mal. Você já não olhou pessoas que ficam às vezes criticando? Por que perde tanto tempo com isso? Tem gente que perde tempo fazendo planos para prejudicar outros. Tem gente que perde tempo ressentido. Tem gente que perde tempo magoado. Tem gente que perde tempo desanimado. O nosso tempo, irmãos, é uma semente poderosa. A tua inteligência é uma semente. O teu talento é uma semente. Tudo que o Senhor tem nos dado, irmãos, são sementes que nós precisamos colocar numa terra fértil para que ela possa crescer. É isso que nós esperamos de toda semente. Toda semente tem que crescer. E nós chegamos, irmãos, à primeira verdade nessa mensagem. Nós temos que compreender, irmãos, que criados à imagem e à semelhança do nosso Deus, o crescimento não é uma opção para nós. Você sabia disso? O crescimento não é uma opção, mas o crescimento é o nosso propósito. Repita comigo, diga assim: o crescimento não é uma opção. Diga bem forte: o crescimento é o meu propósito. A Bíblia diz que você e eu fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Não é somente no aspecto físico, 2 olhos, um nariz, uma boca, mas significa que a essência de Deus está dentro de cada um de nós. E o nosso Deus, irmãos, a essência de Deus é crescer. A essência de Deus é expandir. A essência de Deus é melhorar. É que hoje seja melhor do que ontem. Isso está na essência do nosso Deus. Quando Deus, irmãos, criou Adão e Eva se abriram os olhos, qual é a primeira coisa que Deus falou para Adão e Eva? Eu coloquei vocês neste mundo. Qual foi a primeira palavra? Cresçam, multiplique, desenvolva. Isso já está, irmãos, dentro de todos nós. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, quando Jesus despediu e falou: olha, cresçam, encham esse mundo todo com o meu evangelho e a minha glória, e façam discípulos de todas as nações. Isso é tão natural, irmãos, é tão essência, é tão comum, é normal para Deus. Que Deus, nosso Deus, irmãos, Ele é o Criador do universo. Quantos creem que Deus é o Criador do universo? Gente, esses tempos atrás eu vi uma reportagem, eu achei isso fantástico. E ali aqueles especialistas, cientistas, tal, eles estavam olhando o universo, eles falaram assim: gente, o universo ainda está expandindo. Aquela hora que você tinha que falar assim: uau, viu, gente? Eu vou repetir, faz de conta que a gente não combinou, tá? O universo ainda está expandindo. Sabe o que significa? Que nesse momento tem novas estrelas surgindo, novas galáxias estão surgindo. E a gente pode perguntar: mas será que o universo não é grande o suficiente? O universo, a nossa mente não consegue nem compreender a dimensão do universo. E Deus está olhando o universo, está dizendo: universo, vamos crescer aí, vamos multiplicar, vamos criar mais estrelas, vamos criar mais galáxias. Ele ainda está dando a ordem. E olha, irmãos, que algo interessante. Esses mesmos cientistas disseram: não, que não somente está crescendo, mas está crescendo de forma acelerada. Essa é a essência de Deus dentro de nós. Tudo que Deus colocou em nós, irmãos, precisa crescer. E não é somente crescer, às vezes a nossa mente é muito material, muito financeira. A gente está pensando em crescer, aumentar o saldo da conta, os investimentos. Não, é crescer, irmãos, aquilo que Deus tem colocado dentro de nós. É crescer o amor aqui dentro. É crescer a alegria. É crescer, irmãos, a capacidade de sonhar. Amém, igreja? Nunca pare de sonhar. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos.
é crescer, irmãos, a vontade de impactar este mundo, é crescer o nosso desejo de deixar um legado. O que é o legado? O legado é a marca que eu deixo neste mundo. Herança é o que eu deixo para as pessoas, legado é o que eu deixo dentro da vida das pessoas. Eu vou marcar a minha história, é crescermos os planos de Deus, amém, irmãos? É crescermos os sonhos, nossas habilidades, nossos talentos, que nesta manhã você possa tomar esse desejo e tomar essa decisão. Eu quero crescer tudo que o Senhor tem colocado na minha vida, porque, irmãos, crescimento para nós não é uma opção, mas é o nosso propósito. Nós fomos feitos, irmãos, para sonhar, fomos feitos para expandir, e hoje ao você ouvir essa mensagem, você talvez tenha sentido assim tão estagnado. Por isso que, irmãos, muitas vezes nós sentimos assim tão amarrados, tão desanimados. Como dói, não é mesmo, quando a gente percebe que a gente não está crescendo. Como dói quando a gente percebe que a gente não está desenvolvendo o que Deus colocou em nossas mãos. Como dói quando a gente olha para hoje e a gente dá uma olhadinha lá para trás e parece que a gente nem saiu do lugar. Isso desanima a nossa vida, isso realmente traz a gente assim uma depressão, traz a gente para baixo. Por quê, irmãos? Porque nós não fomos criados para isso. Preste atenção, a essência de Deus já está aí dentro de você. E você foi criado para crescer. Você não foi criado para andar em círculos. Você não foi criado para ficar estagnado. Que tome hoje essa decisão. Fala, Senhor, eu sou alguém enraizado. E a árvore que tem raiz, irmãos, ela cresce. A árvore que tem raiz, ela expande. Volte a sonhar. E sonhe grande. Porque o seu Deus é um Deus que realiza grandes sonhos. Põe a mão sobre a tua cabeça agora. E comece a orar agora. Fala, Senhor, eu quero voltar a crescer. Eu quero crescer como pessoa, no meu caráter, a minha família, Senhor Deus, ó Pai. Eu quero crescer de novo em alegria, em dons, em ministérios, em unção, em poder do Espírito Santo. Eu quero mais dons espirituais. Eu quero crescer nos ministérios, Senhor. Eu quero impactar mais pessoas, ó Pai, que estão ao meu redor, Senhor. Oh Deus, ó Pai, eu quero, Senhor, marcar a minha existência nesta terra, Senhor. Eu quero crescer, Deus, ó Pai, e eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Eu não quero chegar lá no céu, Senhor, Pai, e olhar e ver tudo que o Senhor planejou e eu não vivi, Senhor. Eu quero viver teus sonhos. Diga para o Senhor Jesus, diga assim, o crescimento, Senhor. Diga mais forte, o crescimento, Senhor, é também o meu desejo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Se Deus cresce, irmãos, nós devemos crescer. A segunda grande verdade, para a gente crescer, irmãos, nós temos que criar as condições adequadas. Uma planta, para ela crescer, ela tem que ter as condições. Se você pegar essa planta aqui e colocar numa sala fechada, sem luz, sem ventilação, ao invés de você dar água, você colocar veneno, o que vai acontecer? Essa planta não vai crescer. Preste atenção, você e eu somos como uma planta dessa. E é nossa responsabilidade construir ao nosso redor as condições necessárias. Essa é a nossa parte, irmãos. Todo milagre tem a parte de Deus e a nossa parte. Se a gente não entender isso, a gente se frustra. Porque muitas vezes nós somos, Deus, por que o Senhor não faz? Deus fala assim, é que essa parte do milagre é você que tem que fazer. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus teve poder de ressuscitar Lázaro, morto depois de 4 dias. Mas a pedra Jesus não retirou. Jesus falou assim, vocês tirem a pedra. Atirar a pedra vocês podem. Tirar a pedra vocês conseguem. Ressuscitar Lázaro só eu consigo. E é nossa responsabilidade, irmãos, criar ao nosso redor. Pais que estão aqui, hoje falamos do Dia das Mães, não tem como a gente não pensar muito em família. Pais que estão aqui, criem nos seus lares um ambiente para que teus filhos possam crescer e frutificar. Estimule, encoraje, tome cuidado com as palavras, estimule coisas boas, estimule eles a descobrirem as coisas. Às vezes nós pais queremos que os nossos filhos eles possam viver a nossa história. Cada um tem a sua história. Lá em casa nós somos 5 irmãos. Meus pais eram pastores, né? Minha irmã Rose também é pastora auxiliar. Eu sou o pastor titular e os outros 3 não são pastores. Eles viveram a história deles. E às vezes nós queremos que os nossos filhos venham viver a história que a gente tem para eles. Eles têm a história deles, eles têm o talento deles. Estimule eles.
com coisas boas, deixa eles experimentarem as coisas um pouquinho. Vai fazer outro curso, vai começar e não vai terminar, vai pagar mais um curso, deixa. Irmãos, quantos cursos eu paguei para meus filhos? E às vezes um curso aqui, uma coisa ali, até que de repente encaixou, de repente encaixa, de repente ele se encontra. O Eliote sempre foi grande, irmãos, desde pequeno, né? Pequeno sempre foi alto. Eu falei assim, esse menino acho que para basquete vai dar, acho que vai bem, é alto, né? Mas nunca gostou de basquete, irmãos. Nunca gostou, mas eu sempre deixei uma bola de basquete por perto, assim. Sempre deixei uma bola de basquete. Um dia, irmãos, quando veio a pandemia, trancada dentro de casa, não podia o que fazer, a pastora Thalita assistiu um filme, aquele filme Space Jam. Assistiu um filme. O filme foi um despertar, um filme assim, ligou. Ele assistiu o filme com a pastora Thalita, gostou do filme, né, com 10 anos, pegou a bola, começou a bater, pai, vamos na quadra. E hoje está buscando o seu sonho. Estimule, deixe livros na sua casa. Minha mãe era professora, irmãos, eu cresci numa casa assim com livro para tudo quanto é lado. Lá em casa também tem livro para tudo quanto é lado, né? O Eliote gosta do esporte, ele gosta de estudar também, viu, irmão? Mas o esporte vai um pouquinho melhor, né? A Kelly já é mais acadêmica, e gosta de estudar. A Alta também, todo mundo olha para ela assim, e aí, vai jogar basquete? Eu vou. Ela falou, não, deixa eu estudando aqui. Irmãos, levei um dia a Kelly na aula de vôlei, misericórdia. Ela foi fazer assim, a bola estava ali, gente, e foi um desastre. Ela falou, pai, deixa eu só estudar. Cria um ambiente. Outra coisa importante, pais, não compare os seus filhos. Nunca compare. Nunca fale, seu irmão é assim, a sua irmã é assim. Comparação destrói, cria competição. Todos os filhos, eles querem a aprovação dos seus pais. E quando você fica comparando, vai criando briga, vai criando intriga entre eles. Não compare, crie um ambiente ao seu redor, aonde você estiver. Toma cuidado com o que você lê, o que você está ouvindo. Aprenda, irmãos, a interromper filmes, séries. Começou a assistir uma coisa, isso aqui não está dando certo, isso aqui não é muito bom. Essas imagens, essas cenas aqui é muito sensual, aqui muita violência, tem umas conversinhas aqui, interrompa aquilo, fala, por que eu vou continuar assistindo isso? Protege a tua mente, protege o teu coração. Encerre certos tipos de conversa com pessoas, com muito carinho e respeito. Chega para aquela pessoa e fala assim, não vamos falar mais disso. Vai protegendo você. Porque a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, haverá uma luz na sua vida. Mas são, irmãos, como uma planta, ao invés da gente estar colocando água limpa, ao invés de estar colocando a luz, a claridade, a ventilação, será que nós não estamos enchendo a nossa mente, nosso coração de veneno, de poluição? Presta atenção, aí não é à toa. Não é à toa que a gente fica desanimado, cansado, triste. Não temos vontade de crescer, não temos vontade de sonhar. Por quê, irmãos? Porque nós estamos poluindo aquilo que está dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Nós lemos, irmãos, mais a Bíblia. Olha que coisa interessante. Foi feita uma pesquisa sobre o efeito da leitura da Bíblia. Olha que coisa interessante. Fizeram uma pesquisa muito grande, séria. E olha, irmãos, o que encontraram. Quem lê a Bíblia uma vez por semana, às vezes tem gente que só lê uma vez por semana no culto, né? O pastor fala, abra a Bíblia e tal, né? É a única vez, de um domingo a domingo, né? Quem lê a Bíblia uma vez por semana, irmãos, muda quase nada. Quem lê 2 vezes, quase nada. Quem lê 3 vezes, quase nada. E essa pesquisa que reparou, quem lê 4 vezes, no mínimo 4 vezes por semana, a pesquisa deu um salto, assim, um crescimento, uma mudança na vida da pessoa. Presta atenção nisso, olha alguns dados. Pessoas que leem no mínimo 4 vezes por semana, aquela pesquisa que foi feita com aquelas pessoas, 30% delas puderam declarar que tiveram uma redução no sentimento de solidão. Sentimentos de raiva e de irritação reduziu em 32%. Amargura nos relacionamentos, 40%. Alcoolismo, 57%. Sentimento de estagnação espiritual, 60%. Contato com a pornografia, 61%. E olha que coisa interessante. E enquanto essas coisas foram tudo diminuindo, sabe o que cresceu? Vontade de falar de Jesus para um amigo, para um parente, aumentou em 200%. Porque você vai estando cheio e a boca fala do que o coração está cheio. Glorifica ao Senhor Jesus. Proteja a tua mente, proteja o teu coração.
descanse mais. Irmãos, o descanso é muito importante, o descanso é bíblico, até Deus mostrou para nós a importância do descanso. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Muitos de nós aqui somos workaholics. Sabe o que é workaholic? Viciado em trabalhar. Não é viciado no álcool, não é viciado em droga, mas é viciado em trabalho. E quando não está trabalhando, sente culpa, se sente mal, se sente fracassado. Ai, se me vissem agora. Não, irmãos, o descanso, a terra, olha que algo maravilhoso. Havia uma lei em Israel, que as pessoas tinham que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Mas não era só para pessoas, era até para a terra. A terra, você plantava ela por 6 anos, punha semente na terra. No 7º ano, você não colocava semente na terra, para a terra descansar. Mas aí, pastor, como que eles iam ter colheita? Deus abençoava. No último ano, a colheita era em dobro, para o ano que a terra ia descansar. Você pode dar glória a Deus? Se coloque de pé glorificando ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, irmãos. Vamos aplaudir glorificando a Ele. Diga comigo, diga assim, repita. O meu crescimento é o meu propósito. Diga, crescer é o meu propósito. Diga bem forte, eu vou criar todas as condições para o meu crescimento. E diga bem forte, eu vou perseverar diante das adversidades, porque adversidades são oportunidades para eu crescer. E nesse crescimento, irmãos, que existe dentro de você, esse potencial, eu vou começar agora e depois eu vou continuar essa pregação domingo que vem. Uma das maiores e principais estratégias e ferramentas de Deus para a gente crescer são as lutas e as adversidades. E muitas vezes, irmãos, na caminhada com Jesus, preste atenção nisso. Às vezes a gente fica confuso e fala, Deus, o Senhor teria poder. O Senhor tem poder para remover. O Senhor poderia impedir que isso acontecesse comigo. E não é fácil, porque a gente vê Deus fazendo, e a gente caminha com Deus. E às vezes nós perguntamos, Senhor, por que o Senhor, que tem o poder de evitar, não evitou? Nós temos que entender, irmãos, que muitas coisas Deus evita, amém, irmãos? Ele nos protege, tira do nosso caminho. Mas nem todas Ele vai tirar. E algumas adversidades Ele vai ter que permitir, sabe por quê? Porque esta adversidade desenvolve o potencial, a semente que está aí dentro de você. São lutas, irmãos, que passamos, que despertam a nossa criatividade. Aquela luta, a adversidade que mostra a nossa força. Aquela luta e adversidade que mostra a nossa competência. É muitas vezes Deus empurrando a gente para coisas maiores. Quero contar aqui 2 testemunhos rápidos. Um testemunho que eu conto muitas vezes. A primeira promoção que a pastora Thalita recebeu no trabalho dela. Um problema muito grande surgiu e ela ficou tão triste por causa daquele problema. E quando ela ficou tão triste, a gente começou a orar. Romanos 8:28. Sabe o que diz Romanos 8:28? É uma promessa de Deus para todos nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que reagir da forma correta. Quando vem a adversidade, não reage da forma errada. Não murmure, não reclame. Naquele momento que a coisa ruim, a notícia ruim chegou, não deu certo, não reclame. Dá vontade de morder a boca, tem que segurar a boca assim. De vontade de reclamar, mas não vou reclamar. Eu vou perseverar. Eu vou confiar. Deus, Tu és soberano. O Senhor está no controle. E aquela primeira luta, aquela dificuldade que surgiu, irmãos, Deus deu a ela sabedoria, ela resolveu o problema, e ao resolver o problema, ela teve a sua primeira promoção. Há um tempo atrás, conversava com uma pessoa, atendendo ela, irmão da igreja, ele tem o seu negócio próprio, estava num prédio alugado. E de repente, do nada, o proprietário do prédio começou a se levantar contra ele. E ele estava tão desanimado, falou assim, pastor, eu pago o aluguel direitinho, por que esse homem está se levantando contra mim? E ali o Espírito Santo falou assim, crescimento. Eu falei, você nunca sonhou ter o seu local próprio? Ah, pastor, eu tenho, mas é muito difícil. Eu acho que eu não tenho condições. Eu falei, você acha que Deus não quer te dar um local próprio, não? Eu acho que Deus está te querendo te colocar um lugar, não o seu próprio local. É você parar de pagar aqui aluguel e você ter o seu lugar, a tua empresa crescer, a tua empresa expandir. Ele falou, será? Eu falei, ora a Deus. E começa a caminhar nisso. E ao invés de procurar um outro prédio para alugar, ele começou a procurar terreno para construir. E foi procurando, e Deus foi abrindo as portas, e Deus foi abrindo os caminhos. E tempos atrás eu disse, pastor, vem aqui fazer uma visita.
olha o prédio onde vai ser a minha nova loja. Para a honra e glória do Senhor. Aquela luta que veio não foi para acabar com ele, é que Deus tinha algo maior para a vida dele, e esse é o mesmo Deus que tem para você. Deixe as lutas e adversidades não te destruírem. Se pessoas estão se levantando contra você, criticando você, fique em paz. É marketing de graça para você, viu, gente? Deus está mostrando, talvez lá na tua empresa estão falando mal de você, está tão desanimado, estão falando mal de mim. Fique em paz. O seu nome está chegando para quem precisa ouvir o seu nome. E Deus vai transformar aquilo que veio para te derrubar em aquilo que vai te levantar. Segure nas mãos a pessoa que está do seu lado. E nós vamos orar neste momento. Clame agora ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e cremos, Pai. Nós fomos criados para crescer, Senhor. Fomos criados para expandir. Fomos criados para multiplicar, Senhor. Fomos criados para sonhar, Senhor. Fomos criados para viver coisas novas, ó Senhor. Senhor, nós oramos a Ti agora. Eu te peço, Senhor, renova a força do Teu Filho, Senhor. E eu sei que muitos aqui, Senhor, o Senhor está usando essa luta, o Senhor está usando essa adversidade, Pai, para Deus trazer este crescimento, Pai. Não tem sido fácil. São ataques, são mentiras, são calúnias, ó Senhor. Ó Deus, ó Pai, são pessoas tentando prejudicar, são problemas, ó meu Pai, crises, ó meu Pai, que nunca passamos antes na vida, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor, ó Pai, está nos capacitando, Senhor. E eu te peço renovo agora. Ore por esta pessoa que está do seu lado. Se não está sendo fácil para você, para ela também não está sendo, ela precisa de oração. Ore por ela agora. Pai, nós oramos agora e pedimos a Tua força, pedimos o Teu renovo, pedimos a Tua capacitação agora. Dê força para perseverar, dê força, Pai, para esperar o Teu tempo, a hora certa de todas as coisas. Que nós possamos, ó Pai, hoje tomar uma decisão. Talvez, ó meu Pai, encerrar, dar fim a certas amizades, dar fim a certos hábitos, ó Senhor. Que possamos, ó meu Pai, corrigir o nosso caminho, Senhor, e construir ao nosso redor, ó Pai, um ambiente de crescimento. Levante as tuas mãos agora. Eu quero que você comece a profetizar. Profetize agora. Diga: eu vou crescer, eu vou crescer. Profetize sobre a tua empresa, sobre o teu negócio, sobre a tua carreira, sobre a tua família. Diga: minha família vai crescer. Eu declaro sobre a minha casa, está crescendo hoje o amor. Na minha casa cresce o carinho. Na minha vida está crescendo. Eu profetizo: cresça agora a alegria, cresça o amor, cresça a força, cresça sonhos, sonhos novos, sonhos grandes, ó meu Pai. Senhor, ó Pai, a força para sonhar. Eu profetizo: Iequei Guatemi cresçam, células cresçam agora em nome do Senhor. Profetize agora, profetize. Ore pelos teus filhos agora e digam: filhos cresçam. O sonho de toda mãe é que um filho cresça. Diga: meu filho cresça, filho se desenvolva, viva teus sonhos em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e declaramos a tua bênção completa e total. E todos, meu Pai, eu declaro que já estão abençoados, são felizes, são curados. Receba cura sobre o teu corpo, saúde sobre o teu corpo físico, saúde sobre a tua alma, sobre a tua mente agora, em nome do Senhor Jesus. Você já é livre e pronto para crescer. Aplauda ao Senhor Jesus, glorificando a Ele. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor Jesus?